Meu nome é Iná Duarte, eu estudo no 4º período de bacharelado em canto erudito na Escola de Música da UENG. Esse vídeo é para a disciplina de Metodologia do Ensino do Piano para a Segunda Infância, professora Isabela Pavan, um comentário sobre a resenha feita para um artigo científico relativo à pedagogia do piano. Eu escolhi o artigo Learning the Piano, A Study of Attitudes to Parental Involvement, ou seja, Aprendendo o Piano, um estudo das atitudes do envolvimento parental, de Jane Macmillan, e foi uma dissertação de mestrado para o curso de Psicologia para Músicos na Universidade de Sheffield, nos Estados Unidos. Acho que é isso mesmo, Sheffield. Não estou me lembrando direito como escreve, mas então, o artigo, ele trata do seguinte. Esse artigo, ele questiona a participação dos pais nas aulas de piano dos filhos. O professor deve incentivar essa participação? Essa participação, ela é benéfica, realmente ela é mensurável. O benefício dessa participação é mensurável para a gente saber se realmente o pai ou a mãe participar, né, o que acompanha a criança na aula, ele participar dessa aula, ele participar dos estudos da criança em casa, exigir esse estudo, ajudar a criança, né, supervisionando o estudo em casa, assim como faria o professor em sala de aula. Isso é benéfico? Isso realmente é mensurável? É isso que é questionado nesse artigo. E o resultado disso, e já colocando aqui, como eu tenho pouco tempo de comentário, o resultado disso é que o autor pôde verificar que há sim uma correlação entre o professor que traz em sua bagagem cursos relativos à área pedagógica, né, cursos e especializações na área de pedagogia. Realmente esse professor ele vai ter uma correlação muito alta em relação a indicar a participação parental, o envolvimento parental nas aulas de piano, né, dos filhos. E não só nas aulas com presença do professor, mas também nos estudos particulares em casa, enquanto a criança está estudando ali sem a presença do professor, né? Agora, quando o professor não traz esse background de especializações pedagógicas e também não traz um background de experiência maior na área pedagógica, na área de ensino da música, costuma-se apurar que o professor ele prefere que os pais não se envolvam nessas aulas, que seja um relacionamento entre professor e aluno e que o aluno desenvolva uma habilidade de independência e responsabilidade em relação ao próprio estudo. Agora, não houve a apuração de uma relação entre a participação parental, o envolvimento parental nas aulas e a aquisição maior, de habilidades por parte da criança durante aquele determinado tempo de estudo. Essa não foi uma conclusão do estudo. O estudo realmente deixou isso muito em aberto, talvez, de acordo com o autor, talvez pela baixa amostragem, né? Foi realmente uma amostragem muito baixa nesse estudo dessa dissertação, e talvez também por uma enorme gama de variáveis, né, envolvidas aí nesse caso de aquisição de habilidades. Primeiro que deveria ter havido uma maior apuração em relação técnica, né, dos alunos, apesar de que todos os alunos eram os melhores alunos daqueles professores entrevistados, né, o trabalho foi todo feito a partir de entrevistas, então deu para fazer uma apuração qualitativa e quantitativa, mas todos esses alunos, é claro que os professores indicaram os melhores, né, indicaram sempre os alunos que estavam mais aptos ali no instrumento. Né? E a aptidão e o interesse pelo aluno no instrumento não depende só do incentivo dos pais, depende também do próprio autoincentivo e do interesse do próprio aluno, né? Então, muita variável aí está envolvida e acredito eu que aí no caso seria uma observação minha em relação ao estudo de Macmillan, ainda tem a variável do relacionamento do aluno em relação ao genitor que está ali, né? Existe uma confiança suficiente entre a criança e o genitor, a ponto da criança se sentir segura de receber uma crítica daquele genitor sem que ela veja isso como uma afronta, sem que ela veja isso de uma forma mais incisiva e negativa, ou às vezes sem que ela veja isso de uma forma autoritária, mas que ela veja isso de uma forma construtiva.
Então, o relacionamento entre o genitor e a criança, eu acho que é meio caminho andado em relação a essa participação do genitor na aula. Não significa apenas o professor trazer em si a bagagem e a pedagogia necessária para incluir o genitor na aula. Também existe essa questão familiar. E o problema é que essa questão familiar, ela é realmente de um núcleo inacessível ao professor. Ali é uma relação que só traz a consequência para dentro da sala de aula. Não tem como o professor interferir, né, diretamente naquela relação. Então, é uma coisa realmente subjetiva conseguir fazer um estudo, por mais que a amostragem seja enorme, por mais que seja super bem elaborado, e por mais que haja depois uma apuração da técnica da criança que teve o auxílio do genitor e da criança que não teve o auxílio do genitor nas aulas e nos estudos, fica difícil de fazer uma correlação entre a interferência do genitor e o desenvolvimento da criança, porque às vezes tem esse bloqueio. O genitor pode estar interferindo, mas a criança não se desenvolve, porque a criança enxerga aquilo de uma forma não muito construtiva no dia a dia dela. Essa é a minha observação em relação ao artigo Learning the Piano, A Study of Attitudes to Parental Involvement, de Jane Macmillan, escrita como dissertação de mestrado para o curso Psicologia para Músicos da Universidade de Sheffield, nos Estados Unidos. Feita aqui um comentário para uma resenha escrita para a disciplina de Metodologia do Ensino do Piano para a Segunda Infância, de Isabela Pavan, na Universidade do Estado de Minas Gerais, Escola de Música, por mim, Iná Leite Duarte, aluna do 4º período de bacharelado em canto erudito.